Olá pessoal, tudo bem? Professor Arthur por aqui. E agora, neste momento da nossa aula, nós vamos falar um pouquinho das portas de conexão, dos cabos, né? Alguns são de uma geração de legado, ou seja, uma geração antiga, e outros que a gente vai comentar aqui já são os padrões mais modernos, né? É importante destacar que nem todas as placas-mãe dão suporte a todos os tipos de portas de conexão. Então, antes de fazer a aquisição de uma placa-mãe, é necessário se verificar o que vai ser conectado aí. O cenário hoje que a gente percebe é uma profusão cada vez maior de conectores USB, né? Seja para mouse, teclado, caixa de som, enfim, vários outros tipos de periféricos. Porém, muitas vezes é necessário que você tenha uma conexão específica para um determinado tipo de equipamento. Então vamos falar um pouquinho aqui agora de algumas portas de legado, algumas portas antigas. O primeiro modelinho é a porta serial, é este conector aqui de 9 pinos. Ela era muito utilizada para mouse, scanners de mão, né? Caiu em desuso e recentemente ressurgiu com aquelas maquininhas, né, de emissão de cupom fiscal. Tá? Então é um padrão que havia ficado obsoleto ao longo do tempo e que agora retoma aí um pouco do seu espaço. Vocês vão perceber, quando nós estivermos falando lá no capítulo de redes, né, que essa porta serial hoje ela é muito utilizada para configuração de dispositivos de rede, roteadores principalmente, né? Então a gente vai usar esses conectores um pouquinho mais adiante, tá? Um outro tipo de conector de legado é a porta paralela. Ela tem 25 pinos, né? E como o próprio nome já diz, fazia a transmissão de informação de forma paralela. Esta porta foi muito usada em impressoras e em scanners. Tá? Hoje não tem uma finalidade específica para ela. Um outro conector é o conector de jogo, né, para joystick. É um conector de 15 pinos, com o fundo meio alaranjado, né, amarelo alaranjado. Hoje já foi substituído por outros tipos de conexão, mas ela vinha incorporada por um bom período de tempo nas placas de som, como a gente viu nos capítulos anteriores. Outros conectores de legado são os conectores PS2, né? São conectores de 6 pinos que foram usados para mouse, o verdinho, e para teclado, o roxinho. Tá? Esse retângulo aqui não era um pino, tá bom? Era uma travinha, era uma guia para evitar que a pessoa conectasse o cabo de forma errada. Por fim, os conectores de legado para o áudio, né? Aqui a gente tem conector para caixa de som, microfone, entrada auxiliar e as saídas para home theater. Tá bom? Hoje a gente também utiliza outros tipos de conexão para som. Bom, vamos falar um pouquinho de portas gráficas, né? Portas gráficas são aquelas que são utilizadas para conectar monitores de vídeo e projetores, né? O padrão mais antigo que a gente tem em uso ainda hoje nas placas-mãe é o conector de vídeo VGA. Tá? É um padrão antigo, mas que suporta uma grande parte do nosso parque de monitores aí ainda em uso. Tá bom? Ele não transmite som, apenas sinais de vídeo. Um outro conector que a gente precisa conhecer é esse conector que parece uma matriz de quadradinhos, né? Esse padrão é o padrão DVI, ele surgiu para substituir o VGA e ele é um padrão, né, que pode transmitir sinais analógicos, digitais ou integrados. Bom, é um tipo de padrão de vídeo muito utilizado para aquelas telas de projeção grandes, tá? Porque é possível se manter dois transmissores de sinais aqui dentro, o que melhora a qualidade da imagem nesse tipo de dispositivo. O padrão que a gente mais utiliza hoje é o padrão HDMI, que é um padrão que já incorpora o som. Aqui, se você contar, a gente tem um conector de 19 pinos, né? E que está presente aí nas TVs modernas, nos consoles modernos.
Um outro tipo de conexão é o chamado DisplayPort ou DPort, né? Ele é um pouquinho diferente do HDMI. Ele tem um chanfro aqui, né? É uma versão, uma opção, um padrão interessante. Embora hoje o mercado tenha se voltado muito mais para o HDMI. Falando um pouquinho dos cabos e conectores USB, né? Essa diversidade de cabos USB, ela se deve muito aos padrões, né? Padrão A, padrão B, padrão C. O USB é uma evolução da engenharia, né? O que é muito bacana. Esses conectores, embora eles se multipliquem aí nas nossas gavetas, né? Nós sempre estamos precisando de um conector desses. A maior parte deles é padrão B, mas hoje a gente já começa a ter padrões tipo C para USB, tá? Este que eu estou mostrando aqui é o tipo A, é o universal, tá bom? É o de entrada universal, presente na maior parte dos dispositivos que a gente encontra no mercado hoje. Um padrão que a gente encontra também é o mini USB. Observe que ele é um padrãozinho um pouquinho mais alto, porém ele tem um ressalto aqui, né? Esse padrão mini USB foi substituído pelo padrão micro USB, que pelo fato de ele ser muito utilizado em smartphones, tablets e outros dispositivos, ele acabou pegando uma fatia do mercado do mini USB. Na outra ponta do tipo A gente encontra o tipo B, que é este conector USB muito utilizado nas impressoras, tá bom? Impressoras HDs externos e multifuncionais. O que a gente encontra muito hoje é o conector USB tipo C, tá? Que é um conector do tipo universal, que serve para carregadores, para transferência de dados, para dispositivos externos. Ok? É o padrão que deve vigorar em substituição a todos os outros padrões USB. Muito embora, né, você não vá sair trocando dispositivos aí única e exclusivamente porque trocou o padrão. Esses dispositivos vão se esgotar e a substituição, entre aspas, será natural. Por fim, um padrão Lightning, que é um tipo de cabo USB, mas que é propriedade da Apple, tá? Ele é muito utilizado em iPhones, iPads, iPods para transferência de dados e para carregamento, né? Para transmissão de energia. É muito parecido com o padrão C do USB. Só que os contatos ficam expostos, né? O que é um pouquinho diferente do tipo C, do USB tipo C, que os contatos ficam aqui dentro. Vamos falar um pouquinho agora de cabos e conectores SATA. Né? Hoje a gente usa muito o conector SATA e o cabo SATA para unir unidades de HD, né, discos rígidos e a placa-mãe. Tá bom? Além disso, também é possível conectarmos a HDs externos. Tá? Então, aqui nesta imagem, a gente tem um cabo com conectores SATA, um conector em cada ponta, é um cabo chatinho, né? Bem fininho, chatinho. Aqui nessa outra ilustração, a gente tem o conjunto, né? SATA, o conjunto de energia que vem da fonte de alimentação e o conjunto de dados. A gente já falou nas aulas anteriores, né? No capítulo destinado à montagem dos computadores, falando sempre que a gente precisa ter dois tipos de conectores, um de dados e um de energia. Agora, se você tem um HD externo, provavelmente você vai usar um cabo como esse, que é um cabo eSATA. Tá? Ele tem uma travinha lateral para evitar que você o conecte de forma errada. Na verdade, é um L, né? É uma trava no formato de L. É um conector SATA, porém ele foi desenvolvido para unidades externas. Né? Ele tem uma blindagem aqui externa bem superior ao padrão daquele cabo SATA comum. E se você precisar de um cabo desse é porque você provavelmente tem uma placa como esta, né? Você tem aqui os conectores eSATA e esta plaquinha de expansão vai se conectar à placa-mãe para fazer a transferência de dados, ok? Vamos falar um pouquinho de cabos de par trançado. Você vai falar muito sobre isso, você vai ouvir muito sobre isso quando nós estivermos tratando
aqui dos cabos de rede, né, das conexões de rede de dados. O cabo mais comum que a gente tem é esse cabo com 4 pares coloridos, né, com um terminal em cada ponta. Cada um desses terminais chama-se RJ45. Esse cabo tem padrões, né, CAT5, CAT5E, CAT6, CAT7. Isso aí a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Dentro desses cabos com RJ45, nós temos dois tipos: o cabo UTP e o cabo STP. O cabo STP tem uma blindagem adicional que a gente usa para determinados tipos de aplicação, mas são cabos de pares trançados. Cuidado para não confundir com esse cabo telefônico, né? Também é um RJ, só que ele é um RJ menor, só tem 4 pinos, e ele é conhecido como RJ11. Tá? Também temos RJ11 de 6 pinos, mas a gente só usa 4, ok? Usado para telefone, né? Para conexão telefônica. Os cabos coaxiais, talvez você já tenha visto, né? Determinadas empresas de provedores de dados, né, utilizam esse tipo de cabeamento. Você pode observar que um cabo coaxial ele tem uma malha de envolvimento, né, e o fio está só aqui dentro, só no miolinho. Bom, ele é usado para transferências de dados, né, mas já foi muito utilizado também para TV, mas no caso da TV especificamente a gente usava esse padrão aqui, o RG6, né? Usava não, usamos ainda, né? O cabo RG6. Se você tem TV a cabo na sua casa ou TV via satélite, provavelmente você vai ter um cabo como este. Se você tem circuito fechado de TV, você vai usar um padrão um pouquinho diferente, tá? Que é o RJ59. Tá bom? Ele é mais fininho, um pouquinho mais flexível e é usado geralmente quando você quer transmitir vídeo analógico, tá? Aquele vídeo que não precisa ser uma qualidade excepcional. Além disso, ele também, o RJ59, né? Ele é utilizado para determinados aplicativos, como eu falei, de circuitos fechados de TV. E o cabeamento coaxial mais antigo que a gente conhece é o BNC, tá? Ele tem uma travinha aqui de um quarto de volta. Ele é um padrão antigo que a gente conhece, esse tipo de encaixe, mas hoje ele ainda continua sendo muito usado para transferência de áudio digital e analógico com vídeo ou sem. Tá? É um sistema que, embora seja antigo, esta trava de um quarto de volta e a sua blindagem só continuam sendo muito úteis no uso das tecnologias de conexão. Existe um padrão de cabo que talvez você nunca veja na prática, né, que é o cabo SCSI, SCSI. Ele foi muito usado em discos rígidos antigos. Tá? Você tinha um disco rígido e precisava conectar a uma placa-mãe. Então você usava um tipo de cabo SCSI. Provavelmente você nunca vai se defrontar com um desses, mas você vai ver muito cabos IDE, tá? Então aqui, ó, este é o cabo IDE que você vai ver bastante, tá? Ele é um cabo de 40 pininhos que foi muito utilizado e ainda é para conectar unidades ópticas, né? E também para conectar os discos rígidos. Este aqui que eu estou mostrando agora é o cabo SCSI. Ele tem 50 pinos, né? A gente tem aqui uma blindagem por conta do tipo de dado que vai ser transferido e a tecnologia que vai ser utilizada. Esse aqui é um interno, um SCSI interno. E esse aqui que a gente tem é um SCSI externo. Tá? Ele usava travinhas nas laterais para manter-se nos lugares. Tá bom? A gente usava também para scanner, para impressora. Era um recurso antigo, extremamente funcional, imaginando-se, por exemplo, que só depois de algum tempo surgiram os cabos IDE. Bom, depois desse passeio pelos cabos, você tem uma tarefa também para a identificação de 5 cabos. Espero que você consiga fazê-lo, né? E caso você precise de alguma ajuda ou informação, entre em contato. Forte abraço a todos, a todas e até mais.